resolver aqui algumas questões envolvendo as treliças através do chamado método dos nós e o método das seções. Tá? Então, relembrando, né, que a análise de estruturas passa por dois grupos diferentes de estruturas, o que a gente chama de treliça, o que a gente chama de suportes e máquinas. As treliças são elementos normalmente esbeltos, ligados através de suas extremidades, com esforços aplicados nesses pontos de ligação, que nós denominamos de nós, tá? De tal forma que os esforços todos realizados por cada elemento que compõe a treliça, são esforços de tração ou de compressão. Tá? Alguns podem ter esforços nulos, ou seja, pode não estar naquele instante fazendo força alguma. É comum de acontecer também. Então vamos a esse primeiro problema aqui. Olha. Esse é um problema que foi retirado do livro de estática do Hibbeler, é o problema 6.3. Então você está vendo aqui uma estrutura, particularmente nessa estrutura aqui ele considera que essa força aqui, olha, ela é nula, tá? Enquanto que a primeira força aqui vale 4 kN. Tá? Então, o que ele quer é que você determine qual é o esforço em cada membro, AB, BC, AD, enfim, em todos eles aqui, tá ok? Então, vamos à análise. Particularmente nesse problema, a gente consegue iniciar o problema através deste nó que está aqui, ó. Porque neste nó, todas as forças são concorrentes no ponto. É o que aparece exatamente aqui, ó. Então o que eu estou fazendo? Eu estou indicando as forças que estão acontecendo naquele ponto. Eu tenho uma força de direção conhecida, que é o 4, e duas outras forças. Uma feita pela barra AB e outra feita pela barra AD. Bom, com este conjunto, com esta forma aqui de forças, eu posso tanto fazer uma somatória de forças em x e y, como eu posso construir o triângulo de forças, que é o que a gente fez aqui nesse problema. Então, eu peguei esta força de 4, inseri aqui, né? Peguei qualquer um dos dois vetores, particularmente peguei o vetor AB, né? Inseri aqui, a partir daí eu já sei qual é o sentido da força, porque quando a gente faz uma soma geométrica, né, a soma dos vetores, você insere um vetor na frente do outro, portanto o sentido aqui fica determinado, e o AD também, fechando o meu triângulo. O problema já fornecia que este ângulo é 45, né, aqui é 45, como essa linha normal aqui embaixo também é 45, então a lei dos senos diz que se você pegar um dos lados, 4, dividir pelo seno do ângulo oposto, que é 45, isso é a mesma coisa que um outro lado qualquer, por exemplo, AB, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que também é 45. Tá? Como também é igual a AD dividido pelo ângulo oposto, aquele que não está encostado nele, que é 90 graus. Então, isolando as coisas, a gente vai descobrir que o AB vale 4 e o AD vale 5,66. Aí eu parto para um próximo nó. O próximo nó é este nó B. Você fala, por que o nó B e não o nó D? Porque quando você analisa aqui o nó D, quando eu descobri essa força de A até D, eu descobri a força feita por essa barra no nó D. Mas além disso, falta uma, duas, três forças. Então, como eu não sei três forças de 4, eu não tenho como montar uma condição de equilíbrio. Né? Então, por conta disso, nós vamos analisar primeiro o nó B, porque lá chegam três barras e a gente vai analisar o que acontece. Bom, lembre do efeito de ação e reação. Se você achou o sentido correto da força em um nó, por ação e reação, no nó seguinte ele age no sentido contrário. Então, AB, no nó A, ele age para a direita. Então, aqui, no nó B, esta mesma força age para a esquerda. Bom, acontece que aqui, olha, a gente tem duas forças alinhadas e uma força a 90 graus entre elas. Ora, se você fizer a somatória de forças em Y, por exemplo, aqui, você vai verificar que a única força que você tem em Y é o BD. Se a soma das forças, que é única, tem que ser zero, é porque esta força é zero. Logo, BC tem que ser igual a 4. Então, descobri a força BC. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu posso
com certeza analisar o nó D, porque eu sei que essa força, a força feita por essa barra aqui, vou até mudar de cor, a força feita por essa barra aqui é nula. Portanto, no nó D chega uma, duas, que é zero, então chega uma, duas, três forças. E se eu tenho três forças e conheço uma, eu consigo utilizar o método dos nós para resolver. Eu consigo fazer a somatória de forças ou consigo usar a lei dos senos, que é o que foi feito aqui, olha. Então, veja, eu tinha uma força inclinada, outra força inclinada com um ângulo conhecido, que aqui também é 45, essa aqui. E aí eu montei o triângulo de força. Peguei esta força que está aqui, conhecida, com sentido conhecido, tá? Inseri no final dela CD, então com isso eu consigo descobrir o sentido. E aí, para fechar o meu triângulo, eu peguei o DE e fechei aqui, olha. Portanto, para cá. Bom, os ângulos eram conhecidos, usei a lei dos senos novamente, descobri cada uma das forças. Bom, agora eu já descobri todas elas. Importante é a gente determinar se elas estão sob tração ou compressão. Então, olha só, observe o seguinte, importante a gente entender que quando você insere, tá? Quando você descobre essas forças, como nós fizemos para o nó A, para o nó B e para o nó D, estas forças são as forças que estão sendo feitas sobre o nó pelas barras. Então, por ação e reação, se essa força com este sentido está sendo feita pela barra sobre o nó, por ação e reação, a mesma força é feita pelo nó sobre a barra, né, com sentido contrário. Então, veja, nessa figura aqui de baixo, a gente tem exatamente isso. Ó. Eu tenho o ponto A com as forças que nós achamos aqui. Ó. Então, o ponto A tinha uma força de 4 kN, uma força AB que a gente descobriu aqui, uma força AD que a gente descobriu aqui. Então, eu inseri essas forças aqui. Ó. A mesma coisa para B. Ó. Lembra, de A para B, nós achamos a força no sentido contrário, está aqui, e o BC para a direita. Isso eu faço para todos os nós. Bom, acontece que aqui entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto A e o ponto C, ou seja, entre todos eles, tá? O que acontece? Você tem uma barrinha, que é quem está fazendo esta força que nós indicamos. Então, se a barra faz esta força, o nó faz a força contrária. Então, olha, se entre A e B a barra está tracionando o ponto A para a direita, é porque o ponto A está tracionando a barra para a esquerda. Portanto, se deste lado você tem essa barra sendo puxada, na outra extremidade também tem que ser, senão a barra andava, né? Logo, essa barra está sob tração. Por outro lado, aqui, olha, entre A e D, se a força feita em A, devido à barra AD, está empurrando o ponto A, isso significa que por ação e reação o ponto A empurra a barra para dentro, ou seja, essa barra está sob compressão. E essa análise é feita para todos os outros corpos. Aí você pergunta, poxa, para que eu uso uma barra BD aqui, como aparece no desenho, né, se ela é nula? Exatamente pelo fato de você poder ter esforços neste ponto B. Veja, se você tivesse um P2 com um número diferente de zero, esta força BD passaria a existir e todo o conjunto de forças aqui seria outro, completamente diferente. Ok? Sugiro a você que neste problema, resolva este problema colocando um valor aqui. Coloque, por exemplo, P2 igual a 5 e refaça essas contas todas. Ok? Um problema envolvendo nós. Então eu tenho uma treliça com alguns esforços e veja, diferente do problema anterior, onde eu pude começar diretamente do nó, neste daqui eu não consigo, porque se você analisar, por exemplo, o nó B, em B eu tenho, além da força de 6, eu tenho a força feita pela barra BC, BE e AB. Então eu tenho 4 forças, das quais eu só conheço uma. Como a minha condição de equilíbrio é de um ponto,
toda condição de equilíbrio de um ponto só tem somatório de forças em x e somatório de forças em y. Então eu só posso ter duas equações. Tá? Porém, lá eu tenho três incógnitas. Aí não tem solução. Então não dá para começar por este nó e nem pelo nó E. Porque em E piorou, né? Porque em E eu tenho 5 forças, das quais eu só conheço uma. Então o que a gente faz nesses casos? O que a gente faz é analisar a estrutura como um corpo rígido inteiro. Então eu venho aqui, olha, imagino este corpo aqui como sendo um corpo inteiro, como se fosse uma placa, tá? Então isso aqui tudo é um corpo só. E este corpo aqui, aí ele está sujeito a essas forças aqui. A força de 8, a força de 6. Além disso, como é um corpo, ele está em contato com o chão através de um balancinho aqui, então existe uma força feita pelo chão. Em A, eu tenho um pino com dobradiça, então eu tenho duas forças, um AY, um AX. Tá? E aí eu uso esta condição na qual eu tenho uma, duas, três incógnitas e duas forças conhecidas. Então, a análise de um corpo rígido, esta sim tem três equações. Somatório de forças em x, em y e soma de momentos. Tá? Então, é isso que a gente faz nesse primeiro bloquinho. Eu pego este corpo inteiro, tá? Verifico quais são as somatórias de forças, determino quanto que vale a x, a y e d, e aí eu começo a analisar os nós. Então, a partir do momento que eu descobri tudo, aí eu vou verificar se tem algum nó que eu conheça, que eu desconheça somente duas forças. Então, nessa análise aqui, tem o nó A e o nó D. Em D eu não sei, sabendo o apoio, eu não sei a força CD nem a força DE. Não sei duas, então tem solução. E no nó A também. Então eu preferi começar pelo nó D. Então tá aqui, ó. Eu tinha a força DE que eu descobri aqui, a força D, né, aliás. Aí eu tenho mais duas forças da barra DE e da barra CD ou DC. Montei o meu triângulo de forças, tá? Achei os ângulos internos e aí vem uma coisa importante. Quem são os ângulos internos aqui? Ó? Então, olha só. O ângulo interno aqui é fácil da gente determinar pelo seguinte. Esta altura que está aqui é 4. Esse triângulo, né, se essa base toda vale 6, aqui vale 3. Então, se você pegar aqui, olha, este ângulo pode ser determinado como sendo 4 dividido por 3, arco tangente. E isso vai dar 53,1, que é o que a gente inseriu aqui. Ó. Se aqui é 53 e aqui 90 graus, aqui é 36,9. Tá? Aqui 36,9, 53,1, 53,1, né? Este ângulo e este aqui são iguais. Tá? Então a gente consegue, a partir daí, achar os ângulos. Usando a lei dos senos aqui, a gente consegue determinar quanto que vale DE e quanto que vale CD. Parto para o nó vizinho. O nó vizinho é o nó C e o nó E. Só que em E eu conheço agora DE, do problema anterior, mas eu não conheço uma, duas, três forças. Então não teria solução para ir para o nó E. Eu vou primeiro para o nó C. Em C eu sei quanto que vale CD e faltam duas forças, C e BC. Aí, não sabendo duas de três forças, eu monto um equilíbrio de ponto. Ou uso a lei dos senos, ou uso a somatória de forças. E eu optei por usar a lei dos senos. Montei o triângulo de forças, até aqui. Determinei os ângulos internos. Tá? Usei a lei dos senos, descobri quanto que vale essas duas forças. Então eu descobri aqui, olha, quanto que vale essa daqui e essa daqui. Esta eu já conhecia, esta eu já conhecia. Eu venho para o nó E ou para o nó B. Particularmente eu vim para o nó B. No nó B eu já tinha uma, a outra força de 6, que é uma força externa. Faltam duas, AB e BE. Neste caso eu tenho quatro forças. Então
a gente não vai montar um triângulo com 4 forças. Não tem sentido isso. Até daria ali, mas não tem sentido. Vamos fazer a somatória de forças. Então eu somo as forças na direção x e eu somo as forças na direção y. Tá? Monto um sistema de equações e com isso eu descubro quanto que vale AB, tá? E quanto que vale BE. Tá? AB e BE vão valer cada um 2,5. Então vamos para a próxima página para terminar. Então, agora que eu sei que a B e BE, essa e essa, são conhecidas, essa outra, essa eu já conhecia aqui também, eu vou analisar quanto que vale a única que falta, que é o AE. Né? Então eu vou para o nó E, daqui, faço o somatório de forças em X e descubro quanto que vale AE. Essa parte de cima é dispensável, nem precisava fazer. Eu só mostrei que as forças em Y são iguais, as forças em Y que apontam para um lado são iguais às forças em Y que apontam para o outro. Ok? Vim para o nó A, só para mostrar que realmente bateu, que zerou o problema. E aqui embaixo eu montei, né, aquilo que a gente falou anteriormente. Eu peguei cada nó, inseri aqui, ó, coloquei 1, 2, 3, 4, 5 nós. Aí eu usei as figuras anteriores para desenhar, né, as setinhas no ponto. Aqui, aqui, para todos eles. Depois eu desenhei essas barrinhas e lembrei da ação e reação. Para cada força que está sendo feita em um sentido no ponto, como essa força é feita pela barra sobre o ponto, né, a força feita pelo ponto sobre a barra é igual ao sentido contrário. E aí eu consigo decidir, portanto, se a força é de tração ou se a força é de compressão. Finalizamos o problema. Nós temos um problema que ele aparece como exercício para vocês. Tá? Então, esse problema aqui é muito parecido com o anterior. Ele disse que este ângulo aqui, olha, é 45 graus. Tá? Portanto, você consegue achar essa distância aqui. Tá? 5 cosseno de 45 vai te dar este tamanho. Tá? Subtrai de 6, descobre quanto que vale este tamanho. Tá? Aí você sabe que este lado aqui, olha, é 5 seno de 45. Tá? E já descobriu quanto que vale esse pedaço aqui, você vai descobrir também quanto que vale este ângulo. Tá? Que é igual a este daqui. Tá? Subtrair de 90, você acha quanto que vale esse pedaço. E a coisa funciona assim. Esse aqui é 45. Duas linhas paralelas, este ângulo e este aqui são iguais. E aí, aqui é 45, você vai começar o problema daqui e ir expandindo. Isso aqui é uma atividade que está para ser feita lá no nosso sistema, tá? Mas fique à vontade de você esboçar ele aqui, tá bom? Neste problema aqui, o método poderia ser usado, poderia ser o método dos nós. Mas como eu tenho uma treliça muito longa e eu só quero saber a força feita na barra CG, que é essa daqui, ó, e na barra GH, que é essa daqui, se eu usar o método dos nós para ir chegando até lá, vai dar muito trabalho. Então, o que a gente faz? Eu vou analisar isso através do chamado método das seções. Bom, então, para que a gente possa usar neste problema o método das seções, ou mesmo que eu fosse usar o método dos nós, qualquer que fosse a situação, para que eu possa começar o problema, eu preciso partir de uma posição na qual eu conheça pelo menos uma força e tenha duas desconhecidas. Se eu pegar o nó H, esse que está aqui, eu tenho uma força conhecida, mas falta uma, duas, três, quatro. E G é a mesma coisa. Então não dá para começar por aí. Então o que a gente faz nesses casos? Eu pego e analiso este corpo aqui como se ele fosse um corpo rígido. Então eu pego este corpo inteiro, inteiro. Tá? Analiso a partir das forças, então eu sei que aqui é um pino com dobradiça que teria uma força em X e uma força em Y.
mas em X não tem nenhuma outra além dessa que poderia existir no ponto A, portanto ela vai ser zero. Isto aqui é um balancim em F, logo a força é sempre normal. Então eu tenho duas forças para cima que somadas têm que ser igual às duas forças que estão para baixo. Como existe simetria, tá? É possível afirmar que essa força aqui é 12 e essa aqui é 12. Note, se não houvesse simetria, né, se por exemplo uma dessas forças estivesse aqui ou aqui, né, eu não teria como determinar assim logo de cara. Eu teria que fazer a somatória de forças e fazer a somatória de momentos para poder descobrir quanto que vale cada uma delas. Neste problema, ele ficou simples porque tinha a questão da simetria, tá bom? Então eu sei que o A e o F ambos fazem 12 kN cada um de força. Bom, aí vem o método das seções. No método das seções, o que a gente precisa? O que a gente precisa aqui, olha, é seccionar a figura naquela posição aonde a gente está querendo determinar os esforços. Particularmente, né, aparece aqui essa tirinha vermelhinha aqui, que é a minha seção. Então, tanto faz, eu posso pegar esta parte do objeto aqui, ou, tá, essa daqui. Qualquer uma das duas. Então, particularmente, eu peguei essa daqui, ó, e escrevi, redesenhei ela com todas as forças. Então, veja, eu tenho o corpo aqui, tá? E eu indiquei aqui todas as forças que estão agindo sobre ela, ou seja, eu tenho 12 aqui, eu tenho este outros 12, mas esse pedaço que eu tenho aqui, ele não está em equilíbrio só com essas duas forças. Eu tenho 12 para cima, 12 para baixo, isso aqui giraria. Tá? O que acontece é que as barras CD, CG e HG ou GH estão fazendo força para manter esse cara em equilíbrio. Tá? Então, o que a gente faz? A gente secciona, a gente pega, some com essas barras e substitui as barras por forças. O sentido das forças pode ser qualquer um. Normalmente eu coloco o sentido de dentro para fora do corpo. Tá? E agora isso aqui passou a ser um corpo rígido, tá? Com forças não concorrentes. E aí, para que você possa resolver, né, condição de equilíbrio. Somatória de forças em X, somatória de forças em Y, somatória de momentos em relação a algum ponto. Então, tá aqui, olha. Em X eu tinha uma força CD, uma força HG e uma força CH cosseno deste ângulo que está aqui. Tá? Este ângulo também é fácil de descobrir, porque um lado é 4, outro lado é 3. 4 por 3 arctangente dá 53,1. Monta a equação para x, monta a equação para y, e agora eu aplico a outra condição de equilíbrio, que é a somatória de momentos. Então, em particular, eu vou escolher aqui o ponto C para calcular os momentos. Eu sempre posso escolher qualquer ponto, mas particularmente aqui eu vou escolher o ponto C. Quando eu calculo os momentos em relação ao ponto C, a única incógnita que sobra é o GH ou HG. Tá? Então, descubro quanto que ela vale, substituo, né, em alguma das equações, por exemplo, na equação de cima, né, descubro quanto que vale CD e CG. Então, está aqui. A gente descobriu quanto que vale essas forças, né, e aqui está aquela representação final. Uma coisa que eu comentei lá no primeiro problema, que pode acontecer aqui também, está associado com o esforço feito por CG, onde ele apareceu como zero. Você fala, puxa, se é zero, para que usar? O que acontece é que a gente pode mudar a configuração de esforço. Eu posso mudar a direção da força, eu posso acrescentar força em outros pontos com outras direções. E aí, se eu não tivesse essa barrinha, eu poderia ter uma instabilidade na treliça. Então, por isso que a gente insere a barra, apesar de nesse instante ela não estar fazendo esforço nenhum. Ok? Mesma coisa que o problema anterior, só que aqui eu não tenho simetria. Então,
Veja, eu analiso isso aqui como um corpo rígido, inteiro. Tá? Este corpo rígido está sujeito a essas forças que já estão indicadas, mais uma força em A, mais uma força em E. Monto somatório de forças em Y, em X não tem nenhuma mesmo, então só somatório de forças em Y. Somos os momentos em relação a algum ponto. Descubro o A e o E. Aí eu posso pegar uma seção qualquer, eu posso pegar tanto, né, a seção deste lado aqui, porque eu vou seccionar esse corpo aqui, né? Olha. Então eu posso pegar tanto esta seção quanto esta daqui. Tanto faz. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então eu peguei essa daqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Inseri aqui. É um corpo rígido. Troquei as barras pelas forças que elas fazem. Montei a condição de equilíbrio. Soma de forças em X, soma de forças em Y, soma de momentos. Descubro quanto que vale as forças. Está aqui o resultado final. Bem, olha só. Esse problema também é uma atividade para ser feita posteriormente, ele não aparece o resultado aqui. O que se pede é a força CD, a força LD e a força KL. Ou seja, você precisa seccionar essa barra aqui. Só que, para fazer isso aí, você vai ter que primeiro descobrir as forças em A e G, entendendo tudo como um corpo rígido. Opa, tudo como um corpo rígido. Depois você secciona e vai pegar somente uma das partes. Então, por exemplo, aí você vai pegar somente esta parte ou somente esta daqui, tá? De tal forma que estas barras vão ser substituídas pelas forças que elas estão fazendo. É um problema muito praticamente igual ao anterior. Veja que esse problema é parecido com o anterior, né? Eu quero saber a força feita nessas três barras aqui, olha. Então, a princípio eu secciono, né? Posso pegar este corpo aqui, este triângulo, ou este daqui, ó, de tal forma que as forças ficam lá nas suas extremidades. Então, eu tenho uma força aqui, aqui e aqui, se eu pegar este corpo. Ou em C, em G aqui, se eu pegar este outro corpo que está à direita. Bom, só que para poder começar a fazer esse problema, antes eu vou ter que descobrir quanto que vale o esforço feito em A e o esforço feito em G. Tá? Note que A é um pino com dobradiça e G tem esferinha embaixo, ou seja, G só está fazendo força normal. Já A não. A deve ter uma força, eu vou chutar isso daqui como se ela estivesse para baixo e para a direita. Então ela tem uma componente AX, uma componente AY, está aqui. Né? E aí eu faço a somatória de forças para descobrir quanto que valem estes esforços em A e em G. E depois eu opto pelo corpo que eu quero analisar. Bom, olha só. Aqui aparece uma notação um pouquinho diferente, né? Isso aqui está uma notação em termos de inclinação. Ou seja, para descobrir este ângulo aqui, se você pegar o 12 e dividir por 5, isso é a tangente da inclinação. Vai lá na calculadora, calcula o arco tangente, vai descobrir que este ângulo vale 67,3. Então aí, para o corpo inteiro, para ele inteiro, eu aplico as condições de equilíbrio. Tá? Depois eu opto por um dos dois. Então eu pego aqui o ponto A, o lado de cá, aliás, né? Esse triângulo ABH, aqui. Né? Substituo as barrinhas BC, BG e H pelas suas respectivas forças e impõe as condições de equilíbrio. Tá? Feito isso, né, monto o sisteminha, esse é um sistema um pouquinho mais chato de fazer, descubro quanto valem os esforços todos. Beleza? Uma outra forma de se utilizar as treliças são chamadas treliças espaciais. A treliça espacial, né, ela é basicamente uma treliça. São três treliças planas compartilhadas. Então é como se eu tivesse essa treliça plana aqui,
Tá? Aí eu teria uma segunda treliça plana, que é esta e esta. Uma terceira treliça plana, que é aquela lá atrás, lá embaixo e aqui. Tá? Então, este conjunto que está redesenhado aqui embaixo forma uma estrutura extremamente estável, né? Muito utilizada em telhados, por exemplo. Se você for em desses grandes galpões, indústrias, rodoviárias, você vai olhar para o teto, você vai descobrir esse tipo de estrutura aqui, extremamente importante. Tá? A abordagem é parecida com a anterior. Você tem nós, tá? Os esforços vão estar agindo nos nós, então eu posso ter uma força aqui, eu posso ter uma força aqui, posso ter uma força para baixo, não sei, né? Uma força para lá, não sei. Você pode ter a configuração que você quiser. E neste problema, em geral, você tem três barrinhas chegando num ponto e mais algum vínculo, seja uma força externa ou seja porque ela está presa na parede, alguma coisa assim. Então, a abordagem desse tipo de problema é parecido com o anterior. A diferença é que ele dá mais trabalho. É um problema mais trabalhoso. Por quê? Porque primeiro que você precisa pegar cada força dessa daqui, cada força feita pelas barras, e você precisa decompor essas forças. A partir do momento que você decompôs todas elas, né, como são forças concorrentes, você tem uma condição de equilíbrio que é de somatória de forças, mas é uma somatória de forças no espaço, então você tem três equações. Portanto, você descobre três incógnitas e parte para o nó seguinte. Então é bastante trabalhoso de ser feito. Tá? É uma situação bastante complicada de ser feita aqui. Mas enfim, dá para fazer sem problema, só que leva-se muito tempo. Bom, como exemplo, observe essa treliça espacial. Note que você tem as barrinhas todas ligadas aqui. E essas barrinhas estão sujeitas a algumas forças que são conhecidas e outras que são vínculos. Então, por exemplo, em E, aqui olha, eu tenho uma junta esférica, o que significa que eu tenho uma, duas, três, quatro forças chegando lá e mais três da junta esférica. Tá? Aquelas três incógnitas que aparecem em junta esférica, o que é um problema, eu não posso começar analisando este nó. Em C, em B, em D, mesma coisa. Ó, eu tenho três barras que chegam em C, mais esta que prende C à parede. Então eu tenho quatro forças. Não conheço nenhuma. Em B, mesma coisa. Ó, uma, duas, três. Uma força de 2 kN para cima, conhecida, mas uma outra que aponta lá para dentro, que eu não conheço. Então, neste problema, né, a gente consegue resolver esse problema começando pelo nó A. Porque em A eu tenho uma, duas, três forças feitas por barras que eu não sei quanto que valem as forças, e mais uma com direção e valor conhecido. Então aqui eu consigo montar a somatória de forças em x, em y e z, e consigo descobrir quanto que vale essas três barras, AB, AE e AC. Quando eu descubro as forças feitas por esses elementos, então, por exemplo, se eu descobrir a força AC, se eu passar a analisar o nó C, lá em C agora eu vou conhecer uma e vão faltar uma, duas, três. Então eu consigo descobrir essas outras três. Aí eu posso ir para o nó D. Aí eu verifico, no nó D eu conheço uma. Falta um, dois, três. Então tá para descobrir também. E a gente vai espalhando isso para todos os lados. Então aqui a seguir está a solução do problema. Aqui, as forças no ponto A. Então, ele decompôs todos os vetores, tá? Fez até aqui a decomposição desta força inclinada usando o vetor unitário, que aqui ele deu uma omitida, mas ele pegou ponto, coordenada, um menos o outro, dividiu pelo módulo, tal, achou a direção, montou as equações, descobriu as forças. Descobriu que, por facilidade, né,
Tem algumas delas aqui que é nula. Poderia não ser. Bastava inclinar um pouquinho essa força de 4 kN aqui que a coisa já ia ficar bem feia. Mas como ele já descobriu essas forças, ele partiu para o nó vizinho, tá? E aí ele foi resolvendo o problema e dá uma indicação aqui no final de como que você faz isso até o final, tá certo?